Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM e esse é o Vamos de Vendas Podcast. Um podcast dedicado para quem quer levar o nível da sua operação de vendas para um outro patamar. Por isso que aqui a gente traz grandes especialistas do mercado brasileiro e mundial de vendas para compartilhar com vocês um pouco da experiência que eles tiveram aí ao longo da sua carreira. Hoje em especial, a gente está aqui num cenário diferente porque a gente está no CRM Summit, edição 2025. Então, vamos trazer alguns dos participantes desse evento aqui para compartilhar um pouco da experiência deles com vocês, tá? Como vocês já sabem, toda semana tem um novo episódio. Então, se essa é a primeira vez que você está assistindo aqui o Vamos de Vendas, não deixa de favoritar ou acionar o sininho aí na sua plataforma favorita de podcast para que sempre que sair um novo conteúdo você seja o primeiro ou a primeira a receber essa informação. Combinado? Além disso, não deixa de nos seguir nas redes sociais. Me segue lá, @Gupagotto, @Zorro Brasil e @Vamos de Vendas Podcast. Combinado? Vamos para o nosso episódio de hoje. Hoje o nosso convidado é o Rafael Faria, ele que é o fundador da Winning Sales. Então, super prazer, Rafa, ter você aqui com a gente, cara, para a gente falar um pouquinho sobre vendas, como estruturar uma operação de vendas orientada com dados, cara. Mas antes da gente começar, queria que você se apresentasse aqui um pouco para a nossa audiência, conta um pouco da sua trajetória, o que vocês estão fazendo lá na Winning, para depois a gente entrar aqui um pouco na nossa conversa, um pouco nas perguntas, que obviamente a gente tem o nosso roteirinho, mas vamos tocando o barco conforme a gente for se aprofundando na conversa, cara. Maravilha, Pagotto. Primeiramente, obrigado pelo convite, tanto seu quanto do pessoal da Zorro, tá nesse podcast maravilhoso, um dos melhores podcasts de vendas. Para mim é uma honra compartilhar um pouco do meu conhecimento. Antes de eu entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Rafael Faria, sou mais conhecido como Rafinha aí no mercado. Talvez vocês já viram alguns posts meus lá no LinkedIn, que eu falo muito sobre vendas. Na verdade, comecei minha carreira numa startup lá de BH, mineirinha, chamada Rock Content, onde eu comecei como vendedor júnior, me tornei gerente de vendas, gerente geral, diretor de vendas global. Essa empresa saiu aí de poucos milhões para mais de 180 milhões de faturamento anual. Eu vi esse time crescer, liderei gente no Brasil, Estados Unidos, Latam e consegui muita experiência nisso. Tive bons líderes, bons mentores, aprendi com muita gente boa, vi muita coisa boa, muita coisa errada e vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês sobre gestão de vendas orientada a dados, né? Que de fato é uma coisa imprescindível em 2025. Então, estou muito animado, bora lá, Pagotto. Muito bom, cara. E eu adoro o povo mineiro, cara. Eu tenho vários amigos, eu moro em São Paulo, né? Mas eu tenho parece que os mineiros estão dominando São Paulo. E, cara, eu tenho vários amigos, alguns vizinhos, então assim, o pessoal encontra e encontra pra beber, encontra pra comer. E eu tô ficando apaixonado por esse sotaque dos mineiros. Precisamos ter mais mineiros aqui dentro desse podcast também. Maravilhoso. E, cara, também assim, é muito legal a escola aí que você teve de Rock Content, né, cara? Porque foi uma das empresas aí que, pelo menos na última década, teve uma estrutura comercial muito alinhada, né, com dados, com metodologia, com formação de grandes talentos, né? Você acha que talvez seja um dos principais exemplos disso. E agora, quando a gente olha para o mercado brasileiro, não é essa a realidade das empresas, né? Assim, eu vejo muito lá na Pipe Lovers, a gente está hoje com algumas centenas de clientes. Eu vejo que o grande desafio da empresa pequena e média, e muitas vezes de algumas empresas grandes, é que muitas elas estão meio travadas, baseado em algumas incertezas do mercado, né? Então, eu não vou investir porque eu não sei se eu vou conseguir vender mais, eu não sei se eu contrato mais vendedor, eu não sei se eu posso aumentar a meta. Eu queria que você falasse um pouco do desafio das empresas de estruturar a sua operação comercial com a falta de dados, ou qual que é a importância dos dados para quem quer fazer uma operação mais escalável, chegar em outros patamares. Esse é um ponto excelente, assim. Eu vejo, como você falou, né? Várias dessas empresas pequenas, médias, quando elas estão indo ao mercado, estruturar a sua operação, eu vejo que um dos primeiros problemas que elas enfrentam é encontrar go-to-market. O que é encontrar go-to-market? É encontrar esse primeiro canal de geração de demanda que vai fazer elas irem para um próximo nível de problemas. Mas como elas estão muito paradas nessa geração de não conseguir gerar demanda, reuniões qualificadas ou por algum motivo demanda para o comercial, elas ficam exatamente com isso que você falou.
ou medo de investir, porque elas têm total incerteza, e outra coisa, elas ficam testando várias e várias coisas. Testa inbound, testa outbound, testa BM, e nada funciona. E aí o que vem? É culpa do mercado, é culpa disso, meu time é ruim. E o que eu costumo dizer é o seguinte, os primeiros sinais para você entender e encontrar seu go-to-market é você, obviamente, primeira coisa que você faz, você vai ao mercado, obviamente você tem que testar algumas hipóteses. Você começa a entender qual que é o ticket médio do seu produto, você começa a entender volume. Quando você pega alguma dessas métricas de ticket médio, de volume de vendas, de mercado, aí você consegue estruturar o seguinte, qual que é o melhor modelo para mim, se é inbound, se é outbound. E você encontrar esse primeiro canal e ver os dados, eu estou gerando demanda suficiente, onde que é o canal que me gera mais demanda? Porque sim, no início vai fazer algumas hipóteses, vou testar inbound e outbound. Qual desses canais me geram mais oportunidades? Qual que é o custo de CAC de cada um desses canais que eu posso investir mais e vir no próximo? E aí sabe qual que é o ponto, né? Que eu acho que é o tema desse episódio nosso, que é dados, é o seguinte. O povo faz, talvez, outbound e faz inbound. Aí eles não olham qual que é o CAC de cada um e qual que fecha. Às vezes, outbound gerou mais reuniões. Só que não necessariamente por gerar mais reuniões é o que fecha mais negócio. Vou te contar uma história muito interessante. Quando eu comecei, quando a gente fundou a Winning Sales, né, eu saí da Rock tem uns 2 anos, fundei a Winning Sales logo quando eu saí, eu comecei a falar, vou fazer Founder-led Growth. Porque Founder-led Growth hoje é uma coisa muito interessante. E como eu sou bom de conteúdo, a Rock veio dessa esfera de conteúdo, comecei a fazer Instagram, Pagoto. Fazia um vídeo por dia, todos os dias do Mano. 365 vídeos. Resultado, consegui 70 mil seguidores em uns 6 meses. Porque, enfim, tem um sócio que é muito bom de crescimento, Instagram e tudo mais. Vídeos de 4 milhões. Sabe quanto que esses vídeos de 4 milhões me trouxeram de clientes, cara? Chuta. Vou chutar pelo contexto. Zero, cara, exato. Pelo contexto você adivinhou. E qual que é o ponto? Daria pra você virar literalmente Instagram, virou um Instagrammer, né? Mas isso efetivamente não te trouxe resultado nenhum. E qual que é o ponto, né? E meu sócio, ele me provocava nisso. Falava, cara, a gente tem que olhar os dados de quanto que esse tráfego, essa audiência, tá de fato virando negócio, oportunidade e de oportunidade que tá fechando. E a gente tinha outros canais que gerava não uma audiência muito menor e que fechava. E aí foi quando a gente, por exemplo, o caso do LinkedIn. Aí já no LinkedIn a gente viu, cara, beleza, gera muito menos, um alcance muito menor, uma audiência muito menor, mas gera muito menos oportunidades, mas oportunidades que fecham. E aí, como que você descobre isso? Quando você está mensurando esses dados mensalmente, semanalmente, para você tomar esse tipo de decisão. E aí, quando você encontra um canal, aí sim você vai lá e escala. Então eu vejo assim, para você dar esse primeiro pontapé, se eu não estivesse mensurando, olhando esses dados, eu estaria fazendo igual todo mundo faz. Mas o mercado, eu tento de tudo, eu tenho tráfego, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Estaria encontrando culpado e não de fato resolvendo o problema que era gerar oportunidade de venda. Esse seu exemplo do Instagram, acho que traduz muito o que é a realidade de muitas empresas. A gente está colocando muita energia nesse projeto, nessa iniciativa. As vendas estão vindo, então eu imagino que seja do Instagram, mas na prática não era isso o canal, né? Eu gosto de fazer uma provocação grande, serve talvez para quem estiver ouvindo a gente aí, né? Será que na sua empresa tem algum vendedor ou gerente de vendas que é formado no ITA, né? Engenheiro, super matemático? A maioria das empresas não tem isso, né? Vendas, quando a gente fala de dados, é relativamente simples. A gente coloca ali alguns monstros por trás. Eu falo, cara, são 4 variáveis. Você vai ter que trabalhar com volume, taxa de conversão, ticket médio e qual que é o seu portfólio de produtos. Se eu conseguir trabalhar essas 4 variáveis no funil inteiro, eu aumento as minhas vendas. Agora, se eu não souber esses dados ao longo do funil todo, fica muito difícil de tomar decisão. Eu queria entrar aqui, Rafinha, um pouco nos problemas que a falta de dados impactam para as empresas, né? Assim, você obviamente teve um histórico muito grande de uso, um bom uso de CRM, mas o que você tem visto, principalmente nos clientes que você tem ajudado lá na Winning, quais são problemas que as empresas têm por não ter uma estruturação de dados, por não saber essa informação? Que tipo de decisões erradas empreendedores ou líderes de vendas estão tomando? Cara, essa é uma excelente pergunta, porque falta de dados
ou dados desestruturados levam a decisões terríveis, a ponto de te atrasar anos e anos. Eu vou trazer um exemplo de um cliente que eu tenho recente, que ele também tem um cliente bem B2B, bem high ticket, uma operação bem ABM, e ele começou a fazer conteúdo no perfil dele como Founder-Led Growth também, e aí começou a produzir, e o meu perfil é um perfil que eu falo com comunidade de vendas, né, Pagotto? Assim como você. E no LinkedIn é uma comunidade grande, então eu tenho números que são grandiosos, né, que é 500 curtidas, 1000 curtidas, tenho muitas impressões, só que ele está num público que é um público mais de TI, tecnologia, bem hard mesmo, que os números não são tão expressivos assim. E ele produzindo conteúdo, aí dá 30 curtidas, 20 curtidas, e aí ele tem esses dados, e acha que, não, mas eu tô flopando, tá ruim pra caramba. Aí o que aconteceu, né? E ele gera um volume de oportunidades de reuniões qualificadas, não é um volume alto, o ticket dele é muito alto, então ele vende uma venda por mês, é um volume, são tickets gigantescos. Ou seja, uma venda muito mais enterprise, Uma muito venda mais complexa. totalmente, né, mais enterprise complexa. E ele achava que ele tinha que ter esses números gigantescos, e aí estava gerando oportunidades, e ele não sabia, como ele não tinha uma estruturação de dados, um CRM muito bem estruturado, conectado com de onde que as oportunidades vêm, ele não sabia de onde estava vindo as oportunidades. Aí ele estava querendo falar, cara, esse negócio de fazer conteúdo não dá certo, de eu me posicionar, não quero fazer isso não. Aí eu falei, cara, olha só, a gente está totalmente sem visibilidade pela falta de dados estruturados. Nós temos que fazer trabalho, que é um trabalho difícil agora. Nós vamos ligar para todo mundo que virou oportunidade e que fechou. Ele tinha fechado uns 10 clientes no ano. E, tipo assim, cada cliente é tonelada de dinheiro, é muito, muito dinheiro. Então, assim, é poucas oportunidades, muito, muito dinheiro. E vamos fazer uma entrevista com ele de onde que eles vieram. 3 desses caras tinham falado, cara, eu comecei a te acompanhar no LinkedIn, fui lá no seu site e pedi para falar com você. Ou seja, a jornada começou com a pessoa conhecendo pelo LinkedIn, foi lá no site e pediu um contato. E ele estava querendo parar de fazer LinkedIn. E qual que é o ponto aqui? O ponto é, ele não estava com os dados conectados entre a jornada de compra. Então ele não conseguia traquear que o cara que veio do site era, na verdade, parte dessa audiência que a princípio não parecia ser gigantesca, mas que veio do LinkedIn. Isso, ele estava pronto para desistir de parar de fazer isso. Se eu não tivesse junto com ele e falado, cara, vamos fazer isso enquanto pelo menos você não tem os dados, ele estava nesse momento de estruturar o CRM, de estruturar dados, pega e liga para esse povo e descobre o que está rolando. O que teria acontecido? Ele teria parado e ele teria perdido um canal que ele está gerando audiência e conversão que ele achava que ele não sabia de onde vinha. Uhum. E eu acho que esse é o ponto. Às vezes você tem algo que talvez esteja indo para a direção certa, dando certo, e você desiste porque você não tem os dados conectados e não sabe entender que aquilo tá fazendo sentido para você. Obviamente pode acontecer ao contrário também. Uhum. Às vezes, que é o caso do Instagram, eu tava fazendo vídeos de milhões, isso não estava gerando nada em venda. Mas eu acho que esse é o grande problema. Se você não tem dados, se você não entende de onde que seu cliente está vindo, como que ele está vindo, e você não mensura esse funil, acabou. Você vai tomar a decisão errada de um dos dois jeitos. Ou achar que algo está dando certo e na verdade está dando errado, ou algo está dando errado, na verdade pode estar dando certo. Cara, tem uma frase que eu gosto muito de falar com vários empreendedores e líderes de vendas, que é o seguinte: não bateu a meta, precisamos fazer alguma coisa diferente. Cara, tá totalmente errado, não é isso. Quando você não bateu a meta, você tem que ver o que está dando certo, né? Tem uma metodologia que se aplica a isso, que chama Win-Loss Analysis, né? Vamos analisar o que eu ganhei e o que eu perdi. E muita gente gosta de focar o que está dando errado e por que aquilo que está dando errado está dando errado. E é muito difícil descobrir por que as coisas não funcionam. Agora, descobrir o que está funcionando, da onde vieram essas vendas, qual foi a origem, qual foi o processo, qual foi o pitch, quais foram os materiais, você consegue fazer ali uma autópsia do que deu certo, voltar para trás e intensificar todas essas ações dentro do funil, né? Já aconteceu, inclusive, a gente estava essa semana aqui na Pipe Lover discutindo os nossos resultados de topo de funil, né? E a gente percebeu várias correlações parecidas com esse caso desse seu cliente, né? A gente tinha uma campanha, a gente tinha uma produção de conteúdo em LinkedIn, tinha iniciativas de mídia paga no LinkedIn. A gente fala, pô, mas o cara não está engajando lá no LinkedIn, mas a gente conectava esse dado com o dado de visitas no site,
e do volume de visitas no site, a gente percebeu que tinha de aumento de levantada de mão dentro do nosso inbound e aquela taxa de conversão, beleza. Você falou, pô, peraí. Então, o fato gerador, na verdade, é o volume de novos posts no LinkedIn que a gente patrocina. Então não adianta falar, tá faltando levantada de mão no site. Pô, ali é o meio. Exato. Né? Eu preciso trabalhar lá no topo. Aproveitando essa história, essa analogia, eu queria que você falasse um pouco de ferramentas e de tecnologias, né? Como que uma empresa que hoje está com pouco dado, com pouca visibilidade, como que ela se estrutura em relação aos dados? Como que ela se prepara para conseguir trazer mais informação relevante? O que ela deveria olhar? Por onde que eu começo? Em termos de ferramentas, para começar a ter uma cultura de analisar essa informação. Legal. Olha, aí eu vou dar um exemplo assim, a nossa operação na Winning é uma operação extremamente enxuta. A gente começou ano passado, era uma pessoa no marketing, que era o meu sócio. Hoje a gente está com um time de 3 pessoas, que também não é um time grande, é um time relativamente bem pequeno. E a gente sempre foi uma operação enxuta, mas muito madura pela experiência que a gente tem. E o que a gente utilizou de ferramentas, que a gente implementou, que a gente acreditou ser imprescindível, para a gente foi inicialmente uma ferramenta de automação de marketing, no sentido de ferramentas que eu conseguiria traquear de onde que vieram as levantadas de mão ou geração de leads. Então, ferramentas que fazem landing page para traquear lead. Mas aí qual que é o ponto? Quando você implementa essas ferramentas, uma parte muito crítica é você configurar as UTMs para você saber de onde que veio essa conversão. Veio do Google Ads, veio do LinkedIn, veio de um outro canal de anúncio. Então, quando a gente está começando essa operação e eu quero ver de onde está vindo as conversões, é ter a ferramenta que você cria as landing pages, mas é uma ferramenta que te permite configurar com facilidade essas UTMs, que é que você permite entender assim, de onde que veio esse visitante que ele converteu nessa página de landing page. Landing page é aquela página onde a pessoa preenche formulário, tá, pessoal? Só que aí essa página ela tem que ter uma configuração que você sabe de onde a pessoa veio. Isso já dá uma visibilidade de, já sei de onde estão vindo minhas oportunidades, porque eu vejo pelas UTMs, pela configuração. E depois um bom CRM para acompanhar a jornada, desde a primeira reunião, apresentou proposta, follow-up, como é que está sendo a evolução disso. E por sinal tem algumas ferramentas, tem algumas soluções, né? Acho que o Zorro é uma delas, que tem isso tudo conectado e conjunto, enfim. E aí isso ajuda muito. Quando você tem todo esse stack conectado, facilita toda a jornada. Mas eu vejo uma ferramenta para você que é mais para marketing, geração de leads, e a outra para você acompanhar as oportunidades ao longo do funil, que seria mais o CRM. Isso é normalmente que a gente implementa, que já é o 80-20 que a gente vê nas operações. Legal. Uma outra coisa também que a gente na Pipe Lovers percebeu, né? Vamos pegar principalmente nos últimos 4, 5 anos, é o uso de WhatsApp, né? Vendedor cada vez mais se conectando no WhatsApp. Então as plataformas de tecnologia para o WhatsApp integradas no CRM têm uma importância muito grande, porque além da ligação, né? Então eu vou ter também as ferramentas de ligação, onde eu vou integrar essas ligações dentro, as ferramentas de call, e o WhatsApp eu tenho também todas essas coisas. Então o vendedor ele sabe que ele está 100% do tempo operando em alguma plataforma de vendas da empresa, e que tudo aquilo ali está sendo monitorado e pode ser trabalhado com dados, né? Porque se o cara está ali, eu estou no meu WhatsAppzinho pessoal, né? Tem muita empresa que tem um time de field sales, né? Vendas de campo. O cara faz uma reunião de campo, eu não consigo medir e tracionar essa reunião. Hoje tem tecnologias como Cloud, que conseguem capturar, né, a gravação e trazer isso para dentro do CRM. Então, a tecnologia já existe. Eu queria que você falasse um pouco do desafio de, como é que eu implemento a cultura nas pessoas? Porque tem que vir da liderança da companhia, tem que vir da gestão de vendas e tem que chegar isso também, obviamente, no vendedor. Se uma desses pilares não rodar, não tenho dados na companhia. Sim, e é uma pergunta boa porque tecnologia existe. Tecnologia, quase todo mundo sabe que está aí. A gente vai nos eventos, né, como esse daqui, a gente vê as diversas tecnologias novas que estão sendo lançadas. Eu vejo muita gente querendo implementar muita coisa, tá, Pagoto? Só que o povo acha que é o seguinte: eu vou contratar a solução, eu vou pagar, e aí todo mundo vai usar, vai ser a coisa mais simples do mundo, e vai estar implementado, e vai estar gerando resultado, e no fim do dia, mas ninguém preenche o CRM, ninguém faz isso, ninguém negocia, esse negócio é difícil.
A verdade é que você não comprou necessariamente a ideia de vamos implementar isso. Você comprou a ideia de isso é o resultado final. A ferramenta não é o resultado final. A ferramenta é o caminho. Comprar a solução não significa que a solução está implementada. Exatamente. Né? E aí o que passa por isso, né? Que é cultura de dados, cultura de tecnologia. Entender o seguinte: eu comprei a sua solução. Primeiro, como você mesmo já começou a resposta, a alta liderança é a primeira camada que tem que ir para dentro, ir para cima e falar: nós vamos implementar isso e nós queremos isso. Porque se a alta liderança não enxerga isso, não é os vendedores que vão fazer. Por quê? Porque dá trabalho. E se a alta liderança não demonstra que valoriza isso, que está lá no dia a dia, aprendendo a usar o CRM, fazendo, na linha de frente da implementação, os vendedores eles percebem, se não é importante para o meu chefe, para o chefe do meu chefe e para o meu chefe, por que eu vou fazer isso? Eu acho que começa por aí. O segundo ponto é o seguinte, para a gente ter essa cultura, eu digo o seguinte: cultura é uma base de rituais. Então, assim, a primeira coisa é: quais são os rituais para a gente entender se essa solução está sendo implementada, se ela está sendo utilizada? Porque a cultura, e aí eu vou traduzir rituais, né? O que significa rituais? Rituais, gente, são momentos periódicos que acontecem, que são sagrados. É igual você ir à missa todo domingo. É sagrado. E para você implementar uma cultura, você precisa de rituais, porque rituais levam a cultura. São esses momentos sagrados. Então você precisa ter esses momentos sagrados que você está olhando para essas ferramentas, para esses dados. E aí, entrando, se me permite aqui, Pagotto, em alguns rituais. Cara, tem que ter o ritual semanal de gestão de vendas, onde você vai olhar como que está oportunidades criadas, oportunidades avançando, oportunidades que estão fechando. E aí, como você tem esse ritual toda semana, você é obrigado a ter que implementar, ter que buscar esses dados, e isso te força a ter que ter essa cultura de dados CRM. Agora, se você não tem uma reunião dessa, eu vou precisar disso uma vez por trimestre, ou quando as coisas estiverem muito ruins, eu vou caçar esse dado. Aí você não tem a cultura de dados ali na sua frente. Eu acho que esse é o grande segredo, esse é só um dos rituais de vários outros aqui, que eu acho que vale a pena a gente explorar, não sei se agora ou depois, mas eu acho que é isso, é cultura de rituais e a alta liderança comprando isso para implementar. Uma outra parte, eu não vou mentir, é uma parte técnica. Tem alguns CRMs, algumas soluções de tecnologia que são muito difíceis de implementar. Eu tenho um cliente, que eu não vou falar o nome, que gastou alguns milhões de reais pra botar a Ferrari na garagem. Pra botar a Ferrari na garagem, cara. É triste ver isso. E é uma pessoa que tem cultura de dados, só que ele contratou uma solução de tecnologia que tem um nível de complexidade e que é muito maior do que a empresa dele precisa. A empresa de uns poucos 100 pessoas, 200 pessoas, ele comprou uma solução que deveria ser uma empresa global de mais de 5 mil pessoas. Resultado, ele deveria ter vários desenvolvedores só para essa solução para conseguir configurá-la bem, só que ele não tem. E aí, por mais que ele tenha cultura, ele não tem expertise técnica, que é uma solução extremamente robusta, para configurar. Aí vira também um outro gargalo. Então, você saber comprar a solução certa para o seu nível de maturidade também é um outro fator fundamental, porque senão você pode ficar preso numa parte técnica que você vai ter que procurar alguém no mercado, talvez fique caro, e é um grande risco. Definitivamente, assim, a empresa precisa entender qual é o valor, né, desses rituais. A gente na Pipe Lovers tem uma metodologia de desenvolvimento de profissionais de vendas que passa por 4 dimensões, né, que é conhecimento de mercado, conhecimento técnico, relacionamento interpessoal e autodesenvolvimento. Quando a gente fala de conhecimento técnico, que é o que a maioria das empresas me procuram muitas vezes, Pagotto, vem aqui dar um treinamento de técnicas de vendas para o meu time. A gente fala de gestão de funil, de técnicas práticas de vendas, mas tem um elemento ali que é capacidade analítica. E esse elemento de capacidade analítica, cada dia mais, é um fator diferencial para vendedores de alta performance. Se a pessoa não conseguir entender os dados do funil dela, se ela foi melhor ou pior do que no período anterior, no mês ou no trimestre passado, quais são os fatores que estão ajudando, se ela não conseguir usar essa tecnologia que ela tem disponível, se ela não conseguir olhar para os dados dela e tomar uma ação de próximo passo que ela vai fazer, cara, você pode ter lá o melhor vendedor do mundo. Se esse cara não conseguir souber como ele pode evoluir, ele tem um grande problema, tá?
Eu quero aproveitar, cara, e fazer uma pergunta para você sobre, de fato, quais são esses rituais, né? Então, porque a liderança da empresa está comprada, a gestão entendeu que é importante, os vendedores já foram impactados sobre isso. Muito bem, investir em tecnologia para conseguir conectar tudo. Vamos para a prática. Quais são os rituais que tem que acontecer com o vendedor, com o gerente, com a liderança da companhia, entre marketing e vendas? Fala um pouco desses rituais que vão ajudar a gente a colocar essa cultura de dados, de fato. Perfeito. Eu acho que falar de ritual, quando a gente está falando de dados, é extremamente importante, porque muita gente vê, né, ficou muito popular essa cultura de vendas, de cartaz, pregar coisa na parede, gritar, né? Enfim, sobe na mesa, bate na mesa, enfim. E o pessoal acha que isso é cultura. Você vai criar cultura replicando isso. Você não cria cultura replicando isso. Você pode ter a cultura que tem esses traços. Mas a cultura é o que você faz todo dia nos seus rituais. É o que cria essa cultura. E nisso, eu costumo dizer o seguinte: para criar cultura é ritual. E ritual é esse dia sagrado todo dia que você vai fazer. No meu curso de vendas B2B, eu tenho um curso gratuito que eu costumo fazer. Tá lá no meu perfil, depois vocês peçam para mim. Eu tenho 8 rituais que eu recomendo você fazer no seu time de vendas. Mas vou falar aqui de alguns principais, porque até para focar no tema. O primeiro é essa reunião de time. Essa reunião de time, onde você faz a gente chama de kickoff do mês. Kickoff do mês você passa pelo quê? Quais foram os resultados do mês passado? Quais foram os resultados, quem que mandou bem, quem que mandou mal, quais foram os indicadores, KPIs, né, que são os principais indicadores que a gente avalia, que deram certo, que deram errado. Você parabeniza as pessoas que foram bem, você traz atenção para aqueles pontos que o time precisa desenvolver, nunca expondo alguém que talvez não alcançou a meta. Você parabeniza, você dá palco para quem bateu meta, mas você nunca coloca em evidência uma pessoa que não bateu para não expor ninguém. Isso não é a cultura que ninguém deve criar um time de vendas, mas você tem que sempre dar palco para quem tá mandando bem, porque é parte do vendedor querer essa energia, querer, nossa, cara, eu tô atingindo, as pessoas estão me reconhecendo. Então o kickoff, para você fazer esse ritual de reconhecimento, de ver os números que foram bens, para você fazer também entender o que a gente mandou mal e definir qual que é o foco desse mês. Esse eu acho que é um baita ritual que você precisa ter. Segundo ritual são semanais de gestão de vendas com o time. Time, como é que a gente está indo nessa semana? A gente colocou meta de tantos agendamentos. Como que a gente está? O que está travando a gente? Então, essa semanal com o time, ela dá cadência para o time. E, além dessa cadência com o time, daily semanal de one-on-one com o vendedor individual. Para você ir no indivíduo, você especificamente. Como que você está nos seus números de agendamentos, números de envio de proposta, para ver o individual daquela pessoa. Eu acho que esses 3, para não falar demais, se você implementar eles bem, já faz uma puta diferença. Em alguns casos que a venda ela é mais, que o volume é muito maior, eu tenho clientes que tem, não é a maioria, mas eu tenho alguns clientes que tem um volume que sai venda todo dia. Aí eu gosto muito de daily também, porque daily dá uma cadência mais rápida. E aí eu acho que faz muito sentido. Não que não faça sentido em outros casos, acho que tem uns momentos que daily faz muito sentido, alguns menos. Mas esses 4 rituais são rituais que eu vejo mudar o jogo para implementar a cultura de acompanhamento de dados, de informações e da cadência para o time seguir na direção certa. Quando a gente fala de rituais de gestão, né, normalmente o cara que é o gerente de vendas, ele fala, mas eu sou gerente de vendas, eu tenho que estar para a rua, eu tenho que estar no cliente. E na prática, pessoal, o papel do gerente de vendas é garantir que cada um dos vendedores esteja executando o seu trabalho e entregando as vendas. O gestor, se ele tiver que estar sentado na frente de cada cliente para fechar negócio, ele não está fazendo o papel dele, que é gerir vendas. E na média, um gestor comercial ele gasta mais de 50% do tempo dele fazendo rituais, garantindo que a operação está rodando, que as pessoas estão fazendo o que tem que ser feito, com a qualidade que tem que ser feito, entre alinhamentos internos. Então, esses componentes que o Rafinha falou de rituais de gestão são chave. É chato? Cara, é chato pra caramba. É muito mais legal sair pra jantar, pra passear, ir pra festa, viajar. Lógico. Mas o que faz a máquina de vendas efetivamente funcionar, para mim, são os rituais. Vamos fazer uma pausa aqui, Rafinha, agora rápida, para lembrar, galera, que esse podcast, o Vamos de Vendas, é uma iniciativa do Zorro CRM, que também é o responsável pela organização aqui do CRM Summit.
O Zorro CRM, pessoal, ele foi escolhido nos últimos 3 anos pela Forbes como melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner também, que faz estudos aí de grandes plataformas de tecnologia, colocou o Zorro como o CRM mais visionário do mundo. E também a Nucleus Research definiu o Zorro CRM como aquele que tem a melhor tecnologia. Ou seja, estamos falando aqui de uma das plataformas mais robustas de tecnologia do mundo, que tem algumas dezenas de milhares de usuários, né? E que a sua empresa também pode contratar com custos super acessíveis. Então, se você quer ter um CRM de nível global, sem gastar os tubos de dinheiro, vai lá em zorro.com/CRM para você conversar com o time da Zorro. Galera, muito gente fina, vai ajudar vocês a conhecer tudo sobre a plataforma, tá? Cara, para a gente ir aqui para nossa última pergunta, hoje estamos aqui no Summit, queremos aproveitar o evento, então o episódio é um pouquinho mais curto. Eu queria falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Aqui no Summit, a Zia, que é a inteligência artificial do Zorro, fez a abertura aqui do evento, foi muito impressionante. Depois, quem não teve a oportunidade, procure na internet, certamente estará lá esse vídeo de abertura. E inteligência artificial e dados hoje é a realidade, não é o futuro, não é vai ver, vamos ver, vai acontecer. Inteligência artificial hoje faz parte do dia de um gestor comercial. Como que você tem visto e quais são as melhores práticas de uso de inteligência artificial para quem quer implementar essa cultura de dados dentro do time? Inteligência artificial, acho que esse é o tema mais quente do momento, porque, de fato, inteligência artificial está mudando completamente a carreira de um vendedor. Muito se fala sobre inteligência artificial substituindo BDRs, SDRs, os primeiros que foram sentenciados à morte, né? Mas, de fato, o que vai mudar é, se você não souber utilizar as inteligências artificiais que as ferramentas proporcionam, você vai morrer sim. Por quê? Porque hoje, um profissional de vendas, um BDR bom, ele tem que ser um profissional que sabe utilizar as inteligências artificiais. E quais são as inteligências artificiais e onde usar elas, tá? Eu acho que existem as inteligências artificiais que eu vejo que estão sendo adotadas, que estão fazendo muita diferença em pré-vendas. Por exemplo, uma que a gente utiliza muito, a gente trabalha muito no LinkedIn, a gente tem uma inteligência artificial que ela scrapa todo mundo que curtiu os nossos comentários ou curtidas, ela vê quem dessa galera de 1000 pessoas que curtiram, quem que é fit com o seu negócio, por quê, e ela já cria uma mensagem, já olha o perfil da pessoa e cria uma mensagem. Um trabalho que gastaria horas e horas fazendo antigamente. Ou seja, se o profissional não sabe fazer isso, ele vai perder espaço para um cara que sabe fazer. Por quê? Porque esse profissional que sabe fazer, ele ganha muita escala. Ele faz um profissional de BDR hoje, ele pode fazer o que 10 BDRs faziam no passado. E esse é só um exemplo. Um outro, né? Onde inteligência... Solta o nome da ferramenta aí, que o povo tá quase caindo da cadeira. Essa é uma ferramenta interna que não está nem disponível que a gente criou. É uma ferramenta de uso interna. Construir o robozinho deles lá, ó. A gente tem alguns robozinhos que trabalham com a gente. Depois me chama lá que eu mostro pra vocês. Não tá nem à venda, mas enfim. Saber criar esses robôs é o grande diferencial. Saber criar os agentes, criar os fluxos, agentes, né? É isso. E hoje o time, a gente sabe disso, a gente está nesse mercado, a gente tem que saber criar esses agentes, senão vocês ficam para trás. O que mais, né? Hoje, ferramenta de gravação de call, cara, é must have. Não é mais legal de ter. É necessário, porque você ouve calls em volume, você revisa calls em volume, encontra objeções comuns em várias calls, é uma que eu acho que é muito aplicável, eu vejo fazendo muito sentido. E essa é uma clássica, que é a inteligência artificial para revisar call, de analisar de acordo com o seu playbook de vendas. Tem inteligência artificial, tem os famosos que prospectam automaticamente. Essas eu estou vendo algumas evoluções. Para outbound ainda não descobri uma boa, estou testando algumas. Para fazer inbound, agendamento de reunião com lead já mais quente, já estou vendo algumas funcionarem muito legal. E é isso, se você sabe utilizar essas inteligências artificiais, o ganho de escala que você tem é surreal. Por isso que o profissional de vendas do futuro, ele tem que saber usar agentes de inteligência artificial, não todos, porque tem muita coisa suja, hypada, que fica criando fumaça, mas não é nada. Mas saber as inteligências, as AIs certas que eu preciso dominar,
muda o jogo completamente. E o que a gente está vendo hoje de novas tecnologias é o seguinte, né? Todo dia surge um aplicativo novo, uma solução nova, uma IA nova. O profissional de venda, seja o vendedor, o pré-vendedor ou o gerente, ele tem que estar antenado no que está acontecendo de novo, ouvir, pegar essas tendências e ir lá testar. Então, a capacidade de aprender, de usar, de saber usar e validar se isso se encaixa dentro do processo para ganhar produtividade, é isso que vai transformar o profissional. Não tem como, né? Imagina você contratar um vendedor para sua empresa hoje, o cara chega lá, não tem inteligência artificial para transcrever ligação, não tem inteligência artificial para você ajudar a melhorar o seu discurso, não está integrado isso aqui dentro do CRM. Cara. Opa, eu estou na era das cavernas, né? Os melhores profissionais, eles estão equipados com tudo isso. Outro caso interessante, né? A gente está usando na Pipe Lovers uma tecnologia de inteligência artificial para fazer roleplay, né? Para fazer aquelas simulações de vendas. Né? A gente, com essa ferramenta que chama Pitchify, a gente pega as transcrições das ligações que a gente tem das calls de prospecção, traduz isso lá num prompt, então, ou seja, surge um robozinho que é o meu cliente de verdade com as objeções dele e o meu time de pré-vendas todos os dias faz uma simulação com um agente de no final sai uma nota. Então, o que a gente fazia no passado, que era o papel do gestor, de ficar fazendo simulação, roleplay para fazer monitoria de ligação, hoje você consegue fazer isso com inteligência artificial. Então, esse também é mais um exemplo de como usar ferramentas de vão dar mais produtividade para todo mundo. Então, com o mesmo time, que está difícil pra caramba de recrutar, né? Todo mundo está reclamando sobre isso, você consegue aplicar inteligência artificial para todas essas frentes. Muito bem, Rafinha, cara, estamos chegando aqui no final. Papo muito bom, passou rápido, passou voando aqui, a galera tá em volta. Vocês só estão vendo a gente aqui bonito, com essa luz, com esse fundo. Tem uma galera em volta, Pagotto, já acabou o tempo, vai ter um monte de outra gravação aqui. Mas, cara, quero te agradecer demais. Você é um cara que produz conteúdo muito legal, já fez conteúdo com a gente lá na Pipe Lovers também. Sua aula é uma das mais assistidas que a gente tem lá. E, cara, queria te deixar aqui para quem quiser eventualmente te conhecer, onde te encontra. Perfeito. Novamente, primeiro agradecer aí o convite do pessoal da Zorro pelo esse podcast incrível, o seu também, Pagotto. Quem quiser me conhecer, gente, vai lá, conecte comigo no LinkedIn, Rafael Faria, entra no nosso site Winning Sales. Basicamente, a gente ajuda empresas a criar um canal de geração de demanda previsível, estruturar o processo de vendas do início ao fim para você aumentar esses fechamentos, né? Vendas é processo, vendas é ciência. Obviamente, você saber criar essa máquina exige experiência, exige quem pôs a mão na prática, e isso é o que a gente tem de sobra. A gente é o nosso time mesmo, sou eu que vou lá na sua máquina de vendas e te ajudo a implementar. Se quiser bater um papo com a gente, fica o convite, vai ser um prazer conectar com vocês. É isso aí, cara. Como eu sempre digo nesse podcast, sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, se você chegou até aqui, agora é aquele momento da foto. Tira foto, tira um print, posta aí nas suas redes sociais e me marca lá, @gupagotto, marca o Rafinha também, marca @Zorro Brasil, @Vamos de Vendas Podcast, porque dizem que se você não postar, você não absorve, tá? Por hoje vamos ficando por aqui. Toda semana tem conteúdo novo e vamos de vendas.